Nanaka cumprimentou Hiromu com entusiasmo e lhe deu bom dia assim que o teve diante de si. Hiromu retribuiu o cumprimento com calma, mas sua expressão deixou claro que encontrá-la assim alegrou sua manhã. Quando outros zombaram dizendo que os dois já pareciam estar flertando, ambos ficaram envergonhados e negaram imediatamente. Ao sentir como o clima estava agradável, comentaram que era um dia perfeito até para matar aula, justo enquanto suas mãos se aproximavam sem querer. Em um descuido desajeitado, seus dedos se roçaram, e ambos ficaram imóveis, presos pela surpresa e pela vergonha. Hiromu afastou a mão na mesma hora e pediu desculpas, nervoso, enquanto Nanaka mal conseguiu responder de tão constrangida que estava. Nanaka pediu que ele não continuasse falando sobre isso, mas logo se lembrou de que antes lhe disseram que talvez não pudessem voltar a frequentar a escola. Hiromu ficou confuso quando ela admitiu que mesmo assim se sentia feliz. Nanaka confessou timidamente que antes nem sequer acreditava ser possível ir à escola junto com ele daquela forma. Com um sorriso vermelho de vergonha, Nanaka admitiu que dividir uma manhã assim com Hiromu a deixava imensamente feliz. Hiromu ficou abalado com essa confissão, e Nanaka se agarrou ao instante como se não quisesse deixar esse momento passar enquanto ele não conseguia reagir. Nanaka levou uma mão ao peito, tentando acalmar a agitação que Hiromu acabará de lhe causar. Quando Hiromu, ainda abalado, pediu que ela parasse, Nanaka apenas sorriu ainda mais, fascinada por vê-lo assim. Nanaka olhou com uma felicidade tão aberta que já não havia como esconder o que sentia. Depois, ao pensar em Naito Hiromu dentro da escola, Nanaka cravou toda a sua atenção nele enquanto o via se destacar no pátio. Da sala de aula, outras garotas comentaram que ele lhes parecia incrível, e uma até pensou que talvez devesse se declarar para ele. Nesse momento, Mika chamou Nanaka Tachibana de repente, como se quisesse cortar o que começava a crescer em seu coração. Pouco depois, algumas alunas comentaram que Nanaka havia passado a manhã inteira de olho nele. Então surgiu uma intenção hostil, e alguém insinuou que deveriam arruinar as chances dela antes que se tornasse a namorada de Hiromu. Ao ouvir isso da porta, Nanaka espiou com cuidado e ficou sem palavras ao entender o que estavam dizendo sobre ela. Envergonhada, mas decidida a não piorar as coisas, Nanaka se desculpou e esclareceu que não estava tentando roubar o namorado de ninguém. Nanaka se manteve firme, prometeu que tomaria mais cuidado se isso as tranquilizasse, mas também deixou claro que Hiromu não pertencia a ninguém. A garota de cabelo curto mudou completamente de atitude, com um entusiasmo repentino, ofereceu ajuda a Nanaka caso ela realmente estivesse pensando em se declarar para ele. Enquanto a outra garota se despedia e saía da sala, Nanaka ficou confusa e comovida, sem conseguir processar aquela gentileza tão inesperada. Nanaka viu-se afastar sem entender o que tinha acabado de acontecer, e só conseguiu admitir que a situação a tinha deixado completamente desnorteada. Com os olhos bem abertos, a garota deixou transparecer uma intensidade inesperada, como se já tivesse tomado uma decisão irreversível. Mais tarde, o dia avançou até a noite, e com isso o rumo de tudo mudou em silêncio. Já de noite, a garota entrou em casa com uma expressão serena, enquanto o corredor vazio e a vista do lado de fora reforçavam uma sensação de segredo. Depois ela se sentou sozinha diante de várias telas em seu quarto, pronta para investigar algo com concentração absoluta. Sem perder um segundo, abriu a pasta da turma 2C e começou a revisar nomes relacionados a Nanaka. No fim encontrou o nome de Mika Sakagami e fixou sua atenção naquele arquivo, como se enfim tivesse encontrado seu alvo. A garota sorriu com uma calma inquietante, como se acabasse de achar exatamente o que precisava. Depois deixou escapar um murmúrio satisfeito, insinuando que uma ideia cruel já começava a tomar forma. Enquanto pensava em Nanaka, imaginou friamente como soaria se ela acabasse chorando. Pouco depois, a cena passou para um caminho solitário ao entardecer, onde na superfície tudo parecia calmo. Duas garotas se despediram normalmente e seguiram seu caminho, sem suspeitar que aquela calma estava prestes a se romper. Então a garota de cabelo curto acendeu um objeto em sua mão e chamou a outra com uma familiaridade brusca para detê-la. A garota de cabelo longo se virou confusa e se desconcertou ainda mais ao vê-la se aproximar com um sorriso estranhamente alegre. De repente, a agressora ativou o objeto e provocou um estouro repentino, alterando o momento enquanto a outra reagia com terror. O impacto fez a garota de cabelo longo perder o equilíbrio, presa entre o barulho, o choque e o medo. Desesperada, ela gritou para que parasse, enquanto mal conseguia reconhecer que quem a atacava era alguém conhecida. Enquanto a outra garota gritava entre dor e pânico, a agressora sorriu e exigiu saber o que ela achava que estava tentando fazer.
Depois acendeu um isqueiro e lançou uma ameaça extrema, dizendo que até uma vida mal valia entre 100 mil e 200 mil, como se tudo tivesse preço. Com uma calma perturbadora, acrescentou que se ela morresse, talvez sua vida nem sequer valesse esses 200 mil, deixando-a paralisada de terror. Então apareceu uma garota de cabelo longo e, ao se dirigir a Hiromi, deixou claro com sua presença dominante que imporia sua própria versão da história. Ela explicou que Hiromi tinha sido um delinquente no ensino fundamental, pintando-o primeiro como alguém problemático antes de mudar. Depois garantiu que ele se esforçou muito para melhorar e afirmou que foi ela quem o fez voltar ao caminho certo. Também disse que, ao se aproximar cada vez mais, conseguiu fazer com que finalmente Hiromi abrisse seu coração para ela. Convencida de que tinha direito sobre ele, concluiu que agora era a vez do seu amor. Em sua mente obsessiva, perguntou a si mesma por que não podia ser reconhecida como a pessoa que Hiromi merecia, insistindo que já era hora de preencher seu coração com sua presença. Seu delírio continuou crescendo, e ela se descreveu como alguém admirada por todos, superior ao resto e destinada sem discussão a ficar com Hiromu. Em pleno desvario, afirmou que seu amor por Hiromu era inquestionável e se proclamou como a própria encarnação do amor, convencida de que ninguém podia compreender uma verdade tão absoluta quanto a sua. Depois ela a pressionou friamente e exigiu que admitisse isso. Com um sorriso sereno, insistiu que deviam aceitar que ela era a parceira ideal para Hiromu. Depois mostrou uma prova e, quando a outra garota reagiu como se fosse loucura, afastou-a com desprezo e mandou que olhasse bem. Apontando para ela à distância, declarou que aquilo provava que ela era uma ladra de lojas. A acusação deixou a outra garota completamente congelada, com os olhos arregalados pelo impacto. Erguendo o objeto com satisfação, acrescentou que além disso aquele comportamento já era algo habitual nela. Então tentou justificar sua crueldade dizendo que todos nasciam com qualidades diferentes. Ato contínuo, colocou-se acima de todos ao afirmar que possuía qualidades de rei, enquanto rebaixava a outra garota ao nível de uma plebeia. Por fim, lançou um aviso arrepiante e deixou claro que ela jamais deveria se atrever a se voltar contra ela. Ao se despedir depois das aulas, Hiromu seguiu seu caminho sem imaginar que alguém correria para alcançá-lo. Nanaka o chamou com entusiasmo, e Hiromu parou assim que reconheceu sua voz. Quando se encontraram por acaso, Nanaka perguntou se ele também estava voltando para casa, e ele confirmou que sim. Enquanto caminhavam juntos, Hiromu reclamou do quanto a escola era entediante, e Nanaka comentou com naturalidade que ele ainda tinha um ar de rebelde. Essa observação o deixou nervoso, mas Nanaka riu calmamente e tirou o peso da situação. Depois disso, os dois continuaram andando em um breve silêncio, com Hiromu ainda tenso e Nanaka muito mais serena. Nanaka baixou o olhar com timidez, como se estivesse reunindo forças para dizer algo que já não podia mais guardar. Então ela pediu a atenção de Hiromu, e ele reagiu surpreso ao notar a seriedade em sua voz. Com um pouco de vergonha, Nanaka lembrou que no ginásio Hiromu a ajudou muitas vezes. Hiromu a corrigiu na mesma hora e esclareceu que isso não era verdade, porque insistiu que quem tinha sido salvo em seu pior momento era ele. Nanaka, muito envergonhada, lembrou que no ginásio Hiromu lhe disse algo que desde então ela guardou como um tesouro. Com um sorriso tímido, e a situação fica constrangedora. Reunindo coragem de uma vez, Nanaka chamou Hiromu com força e finalmente se lançou a dizer o que sentia. Muito nervosa e sem conseguir se organizar, Nanaka explicou que por culpa de Hiromu às vezes já não conseguia pensar com clareza quando se tratava dele. Ao ficar frente a frente com ele, Nanaka deixou claro que tudo era por causa de Hiromu, e ele ficou paralisado diante da intensidade daquele instante. Os dois se encararam, completamente corados, enquanto a tensão crescia e nenhum deles conseguia desviar o olhar. Justo quando pareciam prestes a se aproximar ainda mais, uma voz irrompeu de repente e anunciou que finalmente o havia encontrado. A chegada inesperada de uma garota chamada Hiromu quebrou o momento, e Hiromu reagiu assustado enquanto Nanaka ficava imóvel. A recém-chegada se agarrou a Hiromu com total intimidade e uma emoção transbordante, deixando claro um nível de proximidade que o desnorteou por completo. Nanaka só pôde olhar em choque, incapaz de assimilar o que acabará de acontecer diante dela. Arrastados pela tensão do momento, Nanaka e Hiromu acabaram se aproximando demais e ficaram presos em uma situação impulsiva. Nanaka fechou os olhos e se agarrou a Hiromu, enquanto ele ficou completamente em branco, incapaz de reagir ao que acabará de acontecer. A garota de cabelo claro viu a cena à distância e ficou paralisada, com os olhos arregalados de espanto.
Nanaka se afastou de repente, completamente abalada, enquanto a recém-chegada se aproximava em silêncio com uma presença inquietante. A garota chamou Nanaka para detê-la, e Hiromu, ainda em choque, mal conseguiu ficar ao lado dela. Com um olhar gelado, Nanaka exigiu saber por que ela estava olhando daquele jeito. O clima ficou tenso na mesma hora quando Nanaka deixou claro que não pretendia tolerar que ela continuasse rondando Hiromu. A garota só conseguiu ficar muda e rígida, completamente intimidada pela pressão de Nanaka. Nanaka perdeu toda a suavidade e lançou uma ameaça feroz, deixando claro que estava furiosa e à beira de perder o controle. A garota continuou imóvel de medo, enquanto Nanaka repetiu sua cobrança com dureza e a encurralou com o olhar. Hiromu ficou gelado quando Nanaka soltou uma ameaça brutal e deixou claro que queria acabar com a garota. Naquele instante, a garota de cabelo claro avançou calmamente em direção a Hiromu, como se algo dentro dela tivesse reagido sem permissão. A desconhecida observou Nanaka e Hiromu juntos, e sua surpresa aumentou ao sentir a estranha tensão entre eles. Hiromu entrou em pânico sem entender nada, enquanto Nanaka também se desconcertou e a garota garantiu que seu corpo havia se movido sozinho. A garota explicou com um sorriso suave que fazia muito tempo desde a última vez que viu Hiromu, e confessou que ficou emocionada demais ao reencontrá-lo. Nanaka deu um passo à frente, olhou fixamente para ela e exigiu saber quem ela era de verdade. O olhar de Nanaka se afiou de repente, e sua tensão disparou ao sentir que algo não se encaixava. A garota respondeu com um sorriso tranquilo, e o momento toma um rumo desconfortável. Nanaka baixou a cabeça e apertou a voz, deixando transparecer uma fúria contida que ela já quase não conseguia sustentar. Depois ela ergueu o rosto completamente corada e tremendo de raiva, pronta para explodir a qualquer segundo. A cena mudou de repente. Hiromu mal conseguiu notar aquela proximidade estranha antes que a garota invadisse seu espaço com toda a naturalidade. A garota anunciou com entusiasmo que finalmente havia reencontrado Hiromu, e a situação entra em um terreno para o qual ninguém estava preparado. Hiromu ficou confuso ao ouvir que ela havia sentido demais a sua falta, incapaz de entender por que aquela desconhecida agia como se o conhecesse havia anos. Quando Hiromu tentou perguntar quem ela era, a garota respondeu calmamente que se chamava Alice. Alice se desculpou pelo repentino, explicou que era porque Hiromu não se lembrava dela desde o primário, e ele só pôde aceitar essa resposta sem sair do seu desconcerto. Naquele instante, a mente de Hiromu pareceu explodir ao sentir que uma lembrança importante acabava de despertar. Então ele entendeu que Alice Kitagawa era a mesma menina transferida do primário, e finalmente conseguiu ligar seu rosto atual ao daquela garota do passado. Hiromu admitiu que finalmente se lembrava dela, e Alice sorriu satisfeita ao comprovar que seu esforço tinha funcionado. Assim que recuperou aquela lembrança, Alice se agarrou ainda mais a Hiromu e soltou sem hesitar que queria se casar com ele, deixando-o paralisado enquanto Nanaka continuava olhando. Nanaka abriu a boca com um impacto, mas a garota de cabelo claro não se mexeu, com um olhar frio que deixava claro que não pretendia ceder. Ao ter Alice tão perto, Hiromu ficou vermelho e de repente entrou em pânico por tudo o que estava acontecendo. Hiromu tentou afastá-la desajeitadamente e explicou às pressas que com Nanaka não era nada disso, enquanto Alice lhe pedia desculpas sem entender completamente sua reação. Desesperado, Hiromu insistiu que sua relação com Nanaka não era como parecia. Depois ele esclareceu que tudo vinha desde seus dias de primário, tentando pôr ordem naquela confusão. Alice olhou para ele com curiosidade e perguntou o que havia de errado ao vê-lo tão alterado. Então a lembrança terminou de se encaixar na mente de Hiromu, e ele voltou a vê-la como a menina solitária de antes, sentada sozinha enquanto ele se aproximava. Nessa lembrança, Alice confessou que costumava ficar sozinha porque não conhecia ninguém, e explicou que sua mãe tinha ido ao povoado para consertar umas máquinas. Hiromu, querendo animá-la, propôs que eles brincassem juntos de novo. Alice aceitou na mesma hora, e sua alegria deixou claro quanto aquele convite significava para ela. Enquanto caminhavam pelo parque, Alice se dirigiu a Hiromu com uma proximidade que deixava claro que foi ali que tudo entre eles começou. Alice contou a Hiromu que seus pais iriam se separar e que no dia seguinte ela se mudaria para Tóquio, deixando-o confuso com uma notícia tão repentina. Hiromu ficou sem reação e mal conseguiu admitir que não queria que Alice fosse embora assim de repente. Com um sorriso tímido, mas decidido, Alice disse que, se o encontrasse de novo no futuro, queria se casar com ele. Hiromu ficou completamente chocado. Hiromu só conseguiu responder de forma desajeitada, surpreso demais para processar o que acabará de ouvir.
Arrasado, Hiromu pensou que os adultos eram egoístas por se separarem e levarem Alice embora, e jurou em seu íntimo que um dia se rebelaria contra eles. Já no presente, Hiromu lembrou quanto tinha sido exagerado quando criança e ficou envergonhado ao pensar naquela velha promessa. A história avançou até o momento em que Alice Kitagawa entrou em sua fase de rebeldia juvenil. Na classe, Alice Kitagawa se apresentou como aluna transferida e revelou que agora estava bem diante de Hiromu. Alice olhou para ele com carinho, deixando claro que o havia reconhecido imediatamente. Depois, se apresentou com gentileza, enquanto Hiromu continuava olhando para ela em silêncio, ainda tentando assimilar seu retorno. Alice chamou Hiromu com um apelido de realeza, deixando claro desde o primeiro instante que continuava tratando-o com uma intimidade especial. Hiromu se virou para Alice, a reconheceu de imediato e confirmou que realmente era ela. Alice perguntou se ele ainda guardava aquilo e, ao ver que Hiromu ainda tinha a foto que ela lhe deu, ficou feliz e pensou que isso ainda lhe seria muito útil. O clima na escola ficou calmo por um momento, enquanto o reencontro continuava se carregando de tensão. Alice chamou Kitagawa-san com entusiasmo, como se quisesse envolvê-la imediatamente naquela situação. Nanaka Tachibana pareceu séria e pediu 1 minuto a Hiromu, deixando claro que tinha algo importante para lhe dizer. Alice a deteve na mesma hora, exigiu que ela não se aproximasse daquele jeito de Hiromu. Embora Nanaka insistisse que eram apenas amigos, a tensão entre as duas subiu imediatamente. Alice se apresentou como a nova vizinha de Hiromu e disse que pretendia se aproximar mais dele, mas Nanaka respondeu que, se ela fosse pressioná-lo, então Hiromu acabaria se afastando. Hiromu mal conseguiu intervir e pediu às duas que se dessem bem, tentando conter o choque antes que tudo piorasse. Nanaka observou a situação com desconfiança e deixou claro que não sabia quem era essa tal de Alice. Alice disse que tinha ouvido um boato e abordou o assunto com uma calma que colocou Nanaka em alerta. Alice revelou que a mãe de Kitagawa-san era viciada em pachinko e que, além disso, estava muito endividada. Nanaka ficou chocada, e Alice insinuou que carregar esse segredo devia ser duro, enquanto esclarecia que o pai também tinha problemas. Alice manteve um sorriso sereno, como se já soubesse que aquela informação tinha atingido exatamente onde devia. Nanaka entendeu a situação, mas deixou claro que não se importava se os pais de Kitagawa-san eram um desastre e afirmou que, se alguém quisesse falar com ela, devia fazê-lo na cara em vez de sussurrar pelas suas costas. Alice se surpreendeu de verdade e sentiu alívio ao ver que Nanaka não reagiu como ela havia imaginado. Nanaka advertiu Alice de que não voltaria a permitir que ela envolvesse outras pessoas, e Alice respondeu que não sabia que Nanaka se importava tanto. Alice se lançou para abraçar Nanaka e a chamou de boa pessoa, e a interação ficou difícil de lidar. Com um olhar intenso, Alice continuou agarrada a Nanaka e deixou transparecer uma emoção inquietante que tornou o momento desconfortável. Quando Nanaka perguntou se aquela informação não servia, Alice admitiu entre risos que fazia muito tempo que não vinha e que não esperava se deparar com uma noite como aquela. Alice pediu a Hiromu que lhe trouxesse informações mais úteis, deixando claro que queria continuar investigando. Depois, explicou que o que tinha eram dados sobre furtos em lojas. Hiromu ficou confuso ao ver aquele envelope. Alice insistiu que ele teria de trabalhar mais duro, mas logo esclareceu que era só uma brincadeira e revelou que, na verdade, se tratava de um endereço perto da escola. Então chamou Nanaka e captou toda a sua atenção com um tom inesperadamente sério. Diante dela, Alice e Hiromu disseram que o mundo estava cheio de idiotas e que, por isso, ela devia estudar muito e conseguir um diploma universitário. Quando Nanaka perguntou do que estavam falando, eles reforçaram a ideia e seus pais lhe ordenaram que obedecesse sem discutir. Nanaka aceitou com um sorriso e resumiu seus pais como um casal de idiotas, mostrando que já entendia perfeitamente a situação. Mais tarde, Hiromu lembrou daquela cena enquanto observava a escola e deixou claro que conhecia muito bem aquele passado. Perto dele, algumas garotas comentaram que aquela história era estranha, e o ambiente se encheu de curiosidade. Outra garota disse que não sabia como Nanaka havia crescido, enquanto outra pessoa afirmou que o mundo continuava estranho até agora. Nanaka defendeu Yuzuki e disse que não devia protegê-la porque ela também havia sido cruel. Hiromu respondeu com calma e disse a Nanaka que ela também não estava com uma boa expressão. Nanaka se surpreendeu na hora ao ouvir uma resposta tão direta. Hiromu esclareceu que não estava falando de severidade, e Nanaka ficou confusa enquanto tentava decifrar o que ele queria dizer. Enquanto caminhavam pelo corredor, Hiromu apontou que Nanaka era uma aluna exemplar.
Depois explicou que ela sempre tentava engolir seus incômodos e que isso devia ser exaustivo quando não queria ferir os sentimentos de ninguém. Hiromu pensou com frustração que bem diante dele ela voltava a agir assim, e Nanaka só conseguiu olhar para ele em silêncio. Então ele concluiu que Nanaka podia falar com seus pais ou com suas amigas. Mas logo deixou claro que também estava tudo bem dizer o que pensava na frente dele. Hiromu lembrou que com aquela pessoa ele podia falar, e a cena ficou constrangedora, sem uma saída fácil. Uma garota explodiu de ciúmes, insultou Nanaka e reclamou com Hiromu que ela o estava incomodando enquanto se agarrava a ele. Hiromu pediu espaço com frieza, lembrou que eles só se conheciam desde o primário e ficou chocado quando ela insistiu de forma delirante que os dois iam se casar. Na manhã seguinte, a garota apareceu diante de Nanaka com um sorriso contido e a cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Depois, se adiantou sozinha e deixou Nanaka inquieta com aquela atitude estranha demais. Hiromu notou a tensão imediatamente e chamou Nanaka ao ver que algo não estava bem. O momento toma um rumo desconfortável. Mas por dentro, a garota deixou sair uma obsessão sombria e decidiu que não teria piedade de Nanaka. Consumida por essa fixação, prometeu a si mesma se aproximar apenas de Hiromu, fingir ser alguém que não era e continuar mentindo até destruir a paz dos outros. Enquanto isso, o dia seguiu com uma calma enganosa, como se nada ainda tivesse explodido. Então Hiromu voltou a chamar Nanaka, e sua voz arrancou de repente daquela tensão sufocante. Nanaka se lembrou de repente de que Alice havia mudado de forma repentina, e a situação fica constrangedora. Hiromu tentou explicar que o que disse antes só significava que com ela não precisava fingir, porque se conheciam desde o primário, e Nanaka ficou desconcertada com essa explicação. A cena fica constrangedora sem uma saída fácil. Mas logo ela mesma se conteve e se lembrou de que Hiromu não pertencia a ninguém. Para cortar a tensão, uma garota propôs ir ao karaokê, mas Nanaka admitiu que ver todos tão tranquilos a fazia sentir como se ela fosse a única presa naquele peso. Naquele momento, a história marcou o início de um novo capítulo enquanto Hiromu, Nanaka e a outra garota ficavam unidos em uma calma frágil. A narração voltou uma semana e mostrou Hiromu com Nanaka e Mika Sakagami na praça da cidade. Nanaka explicou que seu tio tinha vindo visitar e por isso esperava que Hiromu lhes mostrasse o lugar. Quando Hiromu perguntou se isso contava como um encontro, Nanaka se alterou, Mika se agarrou a ela e deixou claro que na verdade aquele passeio era para todos juntos. Depois os três continuaram caminhando pela praça enquanto a visita mal começava. Os três chegaram ao santuário da cidade, e a visita avançou para um lugar carregado de lembranças. Nanaka pediu a Hiromu que se lembrasse daquele lugar, e ele admitiu de longe que sentia muito mais saudade dele do que esperava. Mika se lembrou de que antes subiam correndo aquelas escadas até o topo, e Hiromu acabou admitindo com vergonha que quase não se lembrava disso. Depois entraram em uma loja, e Mika se animou ao descobrir que ainda vendiam os mesmos doces de antes. Hiromu zombou ao vê-la comer com tanto entusiasmo, e Mika reagiu na hora corrigindo-o pelo comentário. Enquanto Mika continuava concentrada no seu doce, Nanaka observou Hiromu em silêncio e sentiu que algo em sua expressão tinha mudado. Então Nanaka voltou a pedir a Hiromu que se lembrasse, como se quisesse obrigá-lo a encarar algo que havia deixado para trás. Diante do balcão, ela apontou para aquele palito de sorvete e deixou claro que aquele objeto tinha um significado importante para os dois. Hiromu reagiu com desconcerto ao ouvi-la, como se aquela lembrança estivesse prestes a voltar de repente. Nanaka revelou que, quando criança, sempre o seguia e queria ficar a sós com ele, mas como seus pais nunca prestavam atenção nela, ela se consolava contando pequenas mentiras. A garota de cabelo curto insistiu que estava certa, como se enfim tivesse confirmado uma suspeita inquietante. Ao vê-la com eles, Alice Kitagawa correu até o grupo e comemorou com empolgação que tinha ganhado um sorvete. Enquanto Alice insistia que não estava mentindo, Naito Hiromu comentou que ela tinha tido sorte, mas Mika Sakagami questionou na hora aquela coincidência e deixou claro que esses prêmios quase nunca eram reais. Convencida de que algo estava errado, Mika arrancou o palito da mão dela para verificar por si mesma e deixou todos gelados com sua brusquidão. Nanaka Tachibana e Naito Hiromu ficaram olhando em silêncio, desconcertados com a tensão que acabará de explodir. Então Mika pediu outro sorvete para colocá-lo à prova, e Hiromu só conseguiu ficar paralisado enquanto as outras acompanhavam cada movimento. A situação entra em um terreno para o qual ninguém estava preparado. Enquanto repetiam que Hiromu também devia vê-la desse jeito assustador, a garota sentiu o golpe com mais força e já não soube como reagir.
Alice ficou do lado de Mika e deixou claro que as duas estavam unidas contra ela, isolando-a ainda mais. Ao olhar para o que tinha na mão, a garota entendeu que aquelas meninas a estavam enfrentando de propósito e sentiu que seu pior medo acabava de se tornar real. Nanaka se lembrou de que Hiromu sempre esteve ao lado dela e, embora sentisse que ele já não se lembrava do que aconteceu, recusou-se a aceitar que aquele vínculo tivesse desaparecido. Nanaka ficou em silêncio, sobrecarregada pelo que sentia, enquanto Mika observava de trás e Hiromu percebia a tensão em seu rosto. Mika interveio com timidez e deixou transparecer que entendia o que estava acontecendo, obrigando os dois a olharem para ela. Mika chamou Hiromu com desconforto evidente, disse que precisava ir ao banheiro, deixando Hiromu confuso e Nanaka atenta à cena. Mika confessou que se sentia sozinha, e sua vulnerabilidade mudou completamente o clima entre os três. Depois ela garantiu que ela e Alice tinham muito em comum, fazendo Hiromu ficar ainda mais desconcertado com o rumo daquela conversa. Mika segurou a manga de Hiromu com nervosismo e pediu uma razão, e a interação se torna difícil de conduzir. Hiromu tentou acalmá-la e disse que ia acompanhá-la, tentando responder à sua angústia sem se afastar dela. Mika revelou que queria criar lembranças junto de Hiromu, deixando claro que sua verdadeira intenção era se aproximar dele. Hiromu ficou diante de Mika em silêncio, e a interação se torna difícil de conduzir. Mika segurou a mão de Hiromu com cuidado e reforçou em silêncio a proximidade que não queria perder. Enquanto Hiromu tentava se desculpar por fazer as outras esperarem, uma garota perguntou sobre o que estavam falando e Alice apareceu, deixando Hiromu ainda mais nervoso. Nanaka jurou para si mesma que não iria perder, enquanto Alice, corada mas decidida, deixou claro que ela também entraria nessa luta emocional. Nanaka mostrou um sorriso sereno, mas por trás dele pulsava uma determinação firme que tornava a tensão ainda mais densa. Hiromu finalmente entendeu do que se tratava tudo aquilo, e o ambiente ficou marcado por uma rivalidade aberta entre as garotas. Alice, com lágrimas e o rosto em brasa, suplicou a Hiromu que a escolhesse como sua favorita dentro da série, expondo sem reservas o quanto queria ser especial para ele. Depois dessa súplica, a cena mudou para o exterior, deixando a cidade em calma enquanto a pressão emocional continuava crescendo. Alice saiu correndo com a respiração ofegante, como se já não pudesse suportar o que acabará de mostrar. Enquanto corria sem fôlego, Alice tentou entender o que estava acontecendo com seus próprios sentimentos e por que tudo tinha ficado tão confuso. Alice continuou avançando, alterada, e se perguntou o que diabos estava acontecendo com ela, assustada com a intensidade da sua reação. Alice correu pela cidade completamente transtornada, sentindo que algo enorme acabava de começar e sem entender o que estava acontecendo com ela. Alguns dias antes, Alice encontrou Nanaka, que a observou com calma enquanto ela continuava confusa e vulnerável. Nanaka perguntou a Alice se ela tinha conseguido novas informações, deixando claro que ainda estava atrás de algo importante. Alice admitiu que não encontrou nada relevante sobre essa pessoa na internet e que também não parecia ser alguém conhecida nas redes, enquanto Nanaka concluía que assim seria difícil reunir informações. Então Nanaka decidiu mudar de abordagem e propôs dar um pequeno empurrão na situação. Alice repetiu essas palavras com desconcerto, e o momento toma um rumo desconfortável. Alice perguntou por que ela iria querer fazer isso, e Nanaka confirmou sem hesitar que sim, pensava em intervir. Quando Alice quis saber se Nanaka planejava assustá-la, Nanaka ficou diante dela sustentando a pressão com total calma. Nanaka soltou uma breve risada, como se a ideia fosse óbvia demais para recuar. Nanaka afirmou que até uma pessoa pequena podia derrubar uma porta com um empurrão certo, e deixou claro que agiria não importava quem estivesse à sua frente. Nanaka garantiu que até alguém pequeno podia derrubar qualquer um com um empurrão certo, e Alice só pôde aceitar isso enquanto a chamavam de idiota por não perceber. Alice lembrou que toda a informação que tinha sobre aquela pessoa vinha só da internet, e admitiu que até para ela aquilo já era demais. Nanaka viu essa fraqueza como uma oportunidade, ordenou voltar no tempo e rastrear a fonte, enquanto Alice confessava que não entendia como conseguir isso sozinha. Então Nanaka se aproximou sem hesitar e ordenou a Alice que procurasse a sujeira no passado daquela mulher, empurrando-a a investigar além do óbvio. Nanaka deixou claro que, se quisessem derrubar aquela situação, qualquer rachadura serviria, por menor que fosse. Depois explicou friamente que primeiro precisavam encontrar uma forma de quebrar aquela defesa, e Alice mal conseguiu responder de tão nervosa. Nanaka acrescentou que a própria Alice tinha dito que aquela mulher não encontrava defeitos em quase ninguém, então tinha que existir uma exceção.
Enquanto se afastava, Nanaka afirmou que a pessoa que sempre se lembra das maçãs também tinha um ponto fraco, e apontou a si mesma como essa exceção. Alice ficou paralisada vendo Nanaka ir embora, impactada pela segurança com que ela acabará de tomar conta de tudo. Então Alice lembrou que na internet se dizia que a mãe daquela mulher era uma figura famosa, que seu pai tinha uma situação familiar complexa e que até circulavam rumores de uma mudança, então entendeu que Nanaka queria fuçar nesse passado escolar. Alice fixou o olhar no ginásio e entendeu que sua busca tinha que começar ali. Ao ver o lugar, Alice confirmou para si mesma que aquele era o ginásio do seu alvo. Enquanto falava com alguns estudantes, Alice ouviu que uma garota tinha faltado por doença, que outra tinha um passado questionável e que alguém insistia em não espalhar rumores sem provas. Então surgiu o nome de Alice Kitagawa, deixando claro que ela já estava seguindo uma pista concreta. Alice reuniu mais fofocas do ambiente e soube que aquela garota era brilhante, se destacava na caligrafia e, segundo outros, também andava em círculos sociais chamativos. Enquanto caminhava, Alice organizou na cabeça os dados que encontrou: a caçula de 4 irmãos, aspirante a médica, candidata à presidência, famosa por um vídeo e por uma vitória na loteria esportiva. Quanto mais investigava, mais sentia que ao redor de Alice Kitagawa se acumulavam conquistas impossíveis de questionar. De repente, uma voz a chamou e a advertiu com urgência para não dizer nada, enchendo-a de tensão. Alice se virou assustada e ficou congelada quando uma garota de cabelo comprido a confrontou diretamente com uma hostilidade gelada. O medo tomou conta de Alice, enquanto a desconhecida a observava em silêncio como se já tivesse descoberto tudo. A garota de cabelo comprido confrontou Alice e deixou claro que sabia que ela tinha estado investigando sobre ela. Alice ficou tão abalada pela pressão do momento que mal conseguiu reconhecê-la e apontar que se tratava dela. A garota de cabelo comprido não entendeu por que Alice tinha ido tão longe para buscar informações sobre ela. Alice explicou que tudo começou pela maneira como aquela garota tinha reagido ao nome de Alice Kitagawa, e isso a fez pensar que havia coisa demais para esconder. Quando a garota exigiu uma resposta direta, Alice, ainda nervosa, insinuou que por trás dela existia um segredo muito maior. Então Alice afirmou que toda a sua imagem era uma mentira, deixando a outra garota diante de uma acusação impossível de ignorar. A garota de cabelo comprido ficou em silêncio por um instante, processando o golpe enquanto sua expressão se endurecia. Alice arrematou dizendo que sua história familiar e a forma como se relacionava com os outros estavam cheias de contradições, e a acusou de viver completamente enganada. Sem parar, Alice assegurou que aquela garota estava usando uma identidade falsa para esconder quem era de verdade. No fim, Alice lançou a ferida mais profunda ao dizer que talvez ninguém jamais a tivesse visto como alguém real e que, por isso, ela se sentia vazia por dentro. Alice tentou falar, mas Nanaka Tachibana interrompeu friamente e deixou claro que queria saber o que ela estava fazendo. Alice, completamente alterada, disse que não entendia por que Nanaka Tachibana estava ali, lembrou que a tinha perdido de vista e se perguntou por que sua vida real não batia com nada do que viu na internet. Nanaka Tachibana admitiu sem rodeios que tinha mentido sobre seus pais. A confissão atingiu Alice em cheio, e ela reagiu com uma mistura de pânico e total confusão. Enquanto Alice exigia saber por que fazia tudo aquilo, Nanaka Tachibana manteve a calma e se preparou para responder. Nanaka Tachibana explicou que aquela mentira a tinha tornado popular e que também influenciou sua proximidade com Hiromu. Depois confessou que tudo tinha começado porque acreditou que aquela era a melhor forma de conseguir a atenção de Hiromu, já que ele tinha sido a origem de tudo em sua vida. Nanaka Tachibana minimizou o método e garantiu que, para ela, a única coisa que importava era o resultado. Com um sorriso inquietante, Nanaka Tachibana revelou que poderia ter ficado com Hiromu, mas decidiu não fazer isso, e admitiu que em parte foi porque sentiu pena de Alice e quis empurrá-la a se aproximar dele. Finalmente, Nanaka Tachibana acrescentou que já naquela fase vivia a serviço de outras pessoas e que ela mesma sabia disso. Alice garantiu que não precisava da verdade. A situação fica constrangedora. Com essa obsessão intacta, Alice decidiu ir ver a garota que tinha sido afastada. Pouco depois, Alice avançou pela cidade junto com outra pessoa, enquanto uma terceira figura as observava de certa distância. Alice sustentou com um sorriso estranho que era exatamente disso que estava falando, e a outra garota respondeu que não pensava em perder. Ao entrar naquele ambiente, Hiromu ficou desconcertado e se perguntou o que estava acontecendo naquela cidade. Enquanto caminhava com outros estudantes, Hiromu ouviu alguém chamá-lo, e logo em seguida perguntaram se ultimamente ele tinha tido sorte.
Então lembraram a ele de Alice como sua amiga de infância e também mencionaram que provavelmente já conhecia bem Nanaka. A conversa ficou mais invasiva quando começaram a lhe perguntar de que tipo de mulheres ele gostava, se ligava para a aparência ou para o rosto, e até se Alice continuava solteira. Finalmente, mostraram no celular Shin Mizuki, uma integrante de um grupo idol, e perguntaram se aquele tipo de garota fazia o tipo dele. Hiromu mal conseguiu reagir quando lhe mostraram Shin Mizuki, e explicaram que ela era uma idol famosa que poderia ganhar ainda mais notoriedade em poucos anos. De repente, Shin Mizuki apareceu bem na frente de Hiromu, e ele sentiu que naquele instante começava outra batalha em meio ao caos. Hiromu ficou em choque ao vê-la tão de perto, enquanto notava que ela ainda tinha um pedaço de pão na boca. Mizuki se bateu de leve e depois se apresentou com uma atitude brilhante e confiante que fez a cena parecer ainda mais irreal. Depois de esbarrar por não olhar para frente, Mizuki se desculpou, e Hiromu mal conseguiu responder, completamente desnorteado pelo encontro. Depois ela confirmou com naturalidade que ele era Naito Hiromu, o estudante da turma 2C que ela estava procurando. Hiromu só conseguiu encará-la em silêncio, confuso, enquanto tentava entender como ela sabia quem ele era. Então Mizuki se apresentou como Onjou Mizuki, uma estudante do terceiro ano, e deixou claro que desejava conhecê-lo melhor. Enquanto isso, a escola seguia sua rotina com aparente normalidade, embora para Hiromu tudo já tivesse mudado. Pouco depois, Hiromu perguntou o que estava acontecendo, e Mizuki respondeu com calma que queria que ele ouvisse uma certa música. Hiromu lembrou que ela era sua vizinha e entendeu que se tratava da mesma garota com quem havia esbarrado antes. Ao ouvir que moravam tão perto, Hiromu ficou confuso e perguntou por que ela não tinha dito isso desde o início. Enquanto caminhavam juntos, Ryoko evitou dar uma explicação clara e apenas admitiu que nem ela mesma entendia direito por que tinha agido assim. Então Hiromu finalmente identificou seu nome, Onjou Ryoko. Hiromu lembrou do incidente de antes e percebeu uma leve contradição, mas Ryoko confirmou calmamente que, de fato, aquela garota era sua irmã mais nova. Ao vê-la se afastar perto do portão, Hiromu entendeu que a famosa integrante de Black Shims preferia não chamar atenção em público. Ryoko garantiu a ele que isso era importante e pediu que ele não se esquecesse. Com um olhar sério, Ryoko decidiu que agora carregaria esses sentimentos pelos dois. Mais tarde, enquanto Hiromu continuava pensando em tudo, ouviu alguém chamá-lo por trás. Ao se virar, viu Ryoko, que perguntou se ele já estava indo para casa. Hiromu mal conseguiu responder enquanto ela dizia que também estava voltando. Hiromu se desculpou, confuso, mas Ryoko respondeu que tudo tinha sido uma mentira e o deixou ainda mais desconcertado. Ryoko confessou que na verdade tinha estado esperando por ele e que queria vê-lo, fazendo a tensão entre os dois subir de repente. Hiromu ficou completamente imóvel diante dessa revelação, enquanto outra garota observava a cena de longe. A jovem de cabelo comprido continuou olhando para Hiromu e Ryoko juntos, como se tivesse chegado bem a tempo de presenciar algo decisivo. Ao vê-los, a garota reagiu com fúria imediata e descarregou sua raiva com uma ameaça agressiva. Depois ela se aproximou de Nanaka-chan, fingindo calma, pediu que ela ficasse em silêncio enquanto deixava transparecer que já entendia a situação. Essa garota admitiu que tinha ficado observando Hiromu durante toda a aula porque achava ele incrivelmente incrível, e confessou que nunca tinha sentido algo assim por ninguém. Ela também reconheceu que Hiromu era popular demais entre as garotas, e sugeriu que Nanaka parecia do tipo séria e distante. Por fim, a garota confessou que sentia ciúmes porque sempre quis ser uma Gyaru brilhante e popular como Aruna. Hiromu ouviu tudo em silêncio, e a cena ficou constrangedora sem nenhuma saída fácil. A garota admitiu que no começo estava feliz porque acreditava que não tinha chance com Hiromu, mas tudo mudou quando descobriu que na verdade ele sim prestava atenção em alguém. Então revelou com uma calma inquietante que até tinha feito uma cirurgia plástica e minimizou o que fez. Hiromu ficou completamente em choque ao ouvir uma confissão tão extrema. Ela sorriu e esclareceu que sua mudança de aparência tinha sido uma cirurgia completa. Enquanto Hiromu continuava atordoado, ela pediu que ele olhasse fotos do seu rosto antigo e se apresentou como Onjou Mizuki, dizendo que tinha renascido para agradar a ele. Sem rodeios, Mizuki confessou que tinha feito tudo isso porque estava apaixonada por Hiromu. Depois ela olhou para ele corada e reafirmou com firmeza que seus sentimentos por Hiromu eram reais. Ao vê-la ficar tão perto dele, Hiromu paralisou enquanto a tensão entre os dois se tornava impossível de ignorar.
Mizuki manteve um sorriso sereno e repetiu que tudo era resultado de uma cirurgia plástica, como se quisesse obrigá-lo a aceitar essa nova realidade. Enquanto Hiromu tentava assimilar aquilo, a história marcou que naquele instante começava uma nova batalha. Mizuki tirou o peso de tudo e agiu como se sua transformação não fosse algo tão grave. Depois explicou com toda a naturalidade que tinha feito um lifting facial completo porque gostava de Hiromu. Os dois ficaram frente a frente em meio a um silêncio pesado, e a confissão deixou o ambiente no limite. Mizuki permaneceu bem perto de Hiromu, observando-o calmamente, enquanto ele continuava sem conseguir reagir. Hiromu mal conseguiu responder de surpresa, ainda preso ao impacto do que acabará de ouvir. Mesmo assim, Mizuki pediu que ele a acompanhasse para casa naquele dia, enquanto Hiromu admitia que não sabia o que pensar naquele momento. Mizuki aceitou com um sorriso tranquilo, como se tivesse acabado de dar outro passo importante para se aproximar dele. Mais tarde, Hiromu acabou deitado em seu quarto, incapaz de dormir enquanto a noite continuava avançando. Então pensou que Mizuki tinha confessado que havia se submetido a tudo aquilo só porque estava apaixonada por ele. Hiromu também lembrou que ela tinha passado por dificuldades demais, e essa ideia o deixou ainda mais inquieto porque sua promessa tinha provocado tudo isso. Hiromu passou a noite em claro e admitiu para si mesmo que não conseguia dormir porque Mizuki continuava presa em sua mente. Enquanto ainda caminhava distraído, Hiromu continuava preso nesses pensamentos e mal reagia ao seu redor. Ao chegar à escola, a rotina normal não conseguiu acalmar a inquietação que ele carregava. Quando um colega notou seu rosto cansado, Hiromu confessou que não tinha conseguido dormir, lembrou da conversa do dia anterior e tentou confirmar se realmente tinham falado sobre aquilo. O garoto entendeu na hora de quem ele estava falando e pensou, surpreso, que Hiromu nem sequer sabia que Onjou Mizuki antes era Ryou. Sobrecarregado pela situação, Hiromu decidiu ir para a enfermaria para espairecer e saiu da sala com permissão. Mas ao abrir a porta, Hiromu parou bruscamente ao dar de cara com Mizuki, que o esperava no corredor. Os dois ficaram se olhando em silêncio, e a tensão do encontro atingiu Hiromu imediatamente. A simples presença de Mizuki confirmou que ela tinha ido procurá-lo, e isso o deixou completamente paralisado. Mizuki lembrou calmamente a Hiromu que tinha dito que falariam sobre o que aconteceu ontem. Hiromu só conseguiu ficar confuso sob a pressão do momento. Mizuki explicou a Hiromu que tinha assumido aquela identidade apenas porque queria permanecer ao lado dele. Enquanto Hiromu tentava processar aquilo, Mizuki insistiu que já não fazia sentido voltar atrás e pediu que ele aceitasse que, mesmo que tudo mudasse amanhã, ela continuaria agarrada a ele. Hiromu, completamente abalado, mal conseguiu reagir, e Mizuki percebeu que sua atitude a fazia parecer uma stalker. Mesmo assim, Mizuki deixou claro que Hiromu já sabia que tudo o que ela tinha feito tinha sido por ele. Hiromu pensou desesperado que não podia provar que ela dizia a verdade, mas também entendeu que talvez amanhã realmente fossem pessoas diferentes e que ela estava decidida a continuar agarrada a ele. Mizuki sorriu calmamente e garantiu que não se preocupava, porque se algo mudasse, no dia seguinte ela começaria de novo contra essa mudança. A determinação de Mizuki terminou de desnortear Hiromu, que só conseguiu ficar em choque sem entender nada. Então Mizuki lembrou que tinha feito tudo aquilo pelo bem dele, e Hiromu rejeitou imediatamente a lógica de tudo isso. Aproximando-se sem hesitar, Mizuki concluiu que, se tinha passado por tudo aquilo pelo bem de Hiromu, então no fim das contas os dois deviam ficar juntos. A pressão do momento fez Hiromu recuar bruscamente, tropeçar na sala e cair no chão em meio ao caos. Mizuki ficou sobre Hiromu e, ao vê-lo tão alterado, perguntou se estava tudo bem com uma calma que só o deixou mais nervoso. Com um olhar intenso, Mizuki lembrou a ele que havia mudado por completo e que tudo aquilo tinha sido para ficar com ele. Ao notar seu cansaço, Mizuki presumiu que Hiromu estava exausto e continuou se aproximando enquanto ele ficava preso à pressão. Mizuki propôs que tentassem se acalmar juntos, e aquela proximidade extrema fez Hiromu ficar ainda mais tenso. Em outro lugar, alguém notou um movimento estranho na enfermaria e reagiu com perplexidade. Enquanto uma estudante murmurava sem entender nada, Senakun confirmou que Hiromu estava na enfermaria e perguntou se tinham visto Onjou Mizuki. Ao ouvir isso, Nanaka sentiu um impacto imediato e sua mente se encheu de uma suspeita alarmante. A simples ideia da enfermaria fez Nanaka arregalar os olhos em choque, como se de repente todas as peças se encaixassem. Nanaka saiu disparada e gritou para se apressarem, convencida de que algo grave estava acontecendo na enfermaria.
Embora outra pessoa quisesse pensar que não deveria se precipitar, ao lembrar que tudo havia começado ali, acabou aceitando que a situação era suspeita demais. Hiromu, totalmente intimidado, mal conseguiu processar quando Mizuki insinuou que estavam a tempo demais, evitando falar com franqueza e que já era hora de enfrentar essa distância. Enquanto Hiromu continuava paralisado, Mizuki se aproximou ainda mais e sustentou que, numa situação assim, tudo podia mudar em muito pouco tempo. Com o rosto em brasa e o olhar fixo, Mizuki advertiu que não convinha se deixar levar demais, mas sua proximidade só piorou o nervosismo de Hiromu. Inclinado sobre ele, Mizuki propôs que ao menos fossem amigos, e essa frase ambígua deixou Hiromu ainda mais confuso. Mostrando-se totalmente dominante, Mizuki insistiu para que Hiromu confiasse completamente nela, enquanto ele sentia que a situação saía totalmente do controle. Correndo pelo corredor, Nanaka ligou à enfermaria. Um pressentimento terrível e de repente temeu que algo muito ruim estivesse acontecendo. Já sem dúvidas, Nanaka declarou que tudo cheirava mal e acelerou ainda mais, convencida de que precisava intervir imediatamente. Mas justo antes de chegar, um estudante bloqueou seu caminho e deixou claro que não a deixaria avançar mais. Nanaka reconheceu o garoto como Sanada-kun, um dos amigos de Hiromu, e ele permaneceu firme enquanto confirmava que estava ali para impedir sua entrada. Sanada-kun se apresentou com calma, explicou que protegia o corpo físico de uma estudante chamada Shinin Mizuki e deixou Nanaka desconcertada diante de uma explicação cada vez mais estranha. Sanada-kun garantiu que aquela garota do ensino médio chamada Shinin já conhecia Hiromu e por isso perguntou se Nanaka realmente não sabia de nada. Nanaka, confusa e abalada, só conseguiu identificá-lo como Sanada-kun enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Sanada-kun explicou que havia recebido ordens diretas de Lady Ryoko e que servia como jardineiro da família Onjou. Depois revelou que já fazia tempo que vigiava Naito Hiromu, o que tornou a situação ainda mais inquietante. Nanaka gaguejou com o impacto, mas Sanada-kun afirmou que tinha algo importante para contar a Hiromu e que aquela história era estranha demais para ser ignorada. Com total frieza, Sanada-kun deu a entender que Hiromu já deveria saber disso, e deixou Nanaka ainda mais desnorteada. Nanaka ficou gelada, incapaz de esconder o choque diante de uma revelação cada vez mais absurda. Quando Nanaka tentou entender se tudo se resumia a uma obsessão por Hiromu, o olhar de Sanada-kun a perturbou tanto que ela sentiu rejeição imediata. Em meio àquela tensão, uma nova voz chamou Hiromu e mudou completamente o foco do momento. Uma garota apareceu no corredor, disse que ela cuidaria disso, e sua presença séria deixou claro que o confronto mal estava começando. A garota avançou pelo corredor com decisão e deixou claro que agora ela assumiria o controle da situação. Ao ver Nanaka, a garota se alarmou e pensou que uma garota obcecada por seu irmão mais velho tinha ido procurá-lo outra vez. Nanaka reagiu imediatamente e gritou para que ela se afastasse dali. A garota se lançou com força para enfrentá-la, mas Nanaka respondeu na hora e as duas colidiram num movimento brusco. Sanada-kun interveio no meio do caos e bloqueou a garota com um passo firme antes que ela conseguisse alcançar Nanaka. Mesmo assim, a garota continuou se debatendo e tentou avançar, decidida a chegar até seu objetivo. Sanada-kun se surpreendeu com a intensidade de sua reação enquanto ela continuava resistindo desesperadamente. Então a garota ficou paralisada e entendeu que Nanaka estava tentando ir embora. Desesperada, a garota acusou Nanaka de querer fugir e elevou ainda mais a tensão no corredor. Entre lágrimas e vergonha, a garota insistiu que não tinha sido sua intenção, enquanto admitia que havia se alterado ao ver como se aproximavam de seu irmão. A garota de cabelo comprido, corada e alterada, disse a Hiromu que ele cheirava muito bem, soltando uma frase pessoal demais. Nanaka ficou paralisada ao ouvir isso, e sua expressão deixou ver que tudo estava prestes a sair do controle. Outra garota apareceu agitada no corredor, chamou por Hiromu e disse que tinha chegado bem a tempo enquanto corria para o quarto. Ao entrar, a recém-chegada encontrou Hiromu deitado na cama ao lado da garota de cabelo comprido, e a imagem a deixou em choque. A garota de cabelo comprido sorriu com calma, enquanto a outra ficou muda, incapaz de assimilar o que tinha diante de si. Da entrada, a recém-chegada percorreu o quarto com o olhar e entendeu que algo sério havia acontecido com Hiromu. Com uma calma inquietante, a garota de cabelo comprido explicou que Nanaka invadiu o quarto e depois saiu correndo, enquanto a outra mal conseguiu reagir. Depois assegurou que Hiromu estava abatido por um resfriado e que tinha tido sorte de ela estar ali para cuidar dele. Então concluiu dizendo que ela o havia salvado, e seu olhar deixou claro que estava reivindicando todo o mérito diante da outra garota.
Pouco depois, a garota de cabelo claro enfrentou um estudante no corredor, ainda abalada pelo que acabará de descobrir. A garota de cabelo comprido abaixou o olhar em silêncio, como se estivesse ajeitando algo importante antes de se mover. Enquanto avançava pelo pátio da escola, a tensão entre todos começou a ser sentida como o anúncio de uma nova batalha. Ela chamou Naito Hiromu, disse que já estava indo embora e depois lançou a ele um olhar firme, como se esperasse que ele se lembrasse de algo. Hiromu ficou confuso, e quando ela perguntou se de verdade eles não tinham se visto, ele não soube o que dizer. A insistência da garota o deixou ainda mais desconcertado, porque ela continuava se comportando como se compartilhassem um passado evidente. Então ela pediu que ele se lembrasse de certa coisa, deixando claro que não pretendia ir embora até sacudir sua memória. Hiromu tentou minimizar o assunto, mas a garota reagiu com frustração e vergonha ao ver que ele continuava sem entender. A palavra memórias ficou pairando no ar, e a situação entrou em um terreno para o qual ninguém estava preparado. Um estudante comentou que talvez Hiromu tivesse perdido a memória por algum acidente recente, enquanto outro começou a levar essa ideia a sério. Quando sugeriram que talvez se tratasse de uma perda parcial de memória, Hiromu ficou no centro da suspeita e a teoria começou a ganhar força. Hiromu percebeu que o rosto de Onjou Ryoko era diferente do que ele conhecia, e essa diferença tornou impossível ignorar a tensão entre os três. Enquanto todos falavam de uma possível perda de memória, um colega insistiu que essas coisas realmente aconteciam, mas outro encerrou dizendo que isso não combinava nem um pouco com Hiromu. Uma garota de cabelo comprido lembrou daquela promessa sob as estrelas de chegarem juntos ao ensino médio, e perguntou se ele realmente já tinha esquecido. Hiromu admitiu, constrangido, que talvez se lembrasse, mas não da forma que ela esperava, e deixou claro que a situação estava passando dos limites para ele. A garota reagiu com frustração e perguntou como ele podia esquecer algo assim, enquanto os outros apenas murmuravam o quão grave tudo aquilo soava. Então Onjou Ryoko pediu desculpas com toda a seriedade por seu erro, e essa reação deixou claro que ela acabará de aceitar uma conclusão importante. Ela confessou, surpresa, quem realmente era, e entender isso de repente a deixou completamente abalada. Enquanto observava à distância, decidiu que o que Alice Kitagawa tinha conseguido não passava de uma pequena vitória e jurou olhar para o panorama completo. Com essa ideia, convenceu-se de que precisava reunir mais pequenas vitórias para alcançar um triunfo ainda maior. No fim, reafirmou sua determinação e aceitou sem hesitar que esse seria o caminho que seguiria. Alice Kitagawa pediu que ela fizesse isso por ela e garantiu que, para alcançar seu objetivo, realmente precisava da sua ajuda. Hiromu ficou impactado pela intensidade de Alice, e a pressão do momento roubou qualquer resposta imediata. Depois, Alice ficou sozinha e a menção à Sua Alteza deixou claro que ela ainda se movia sob uma lealdade muito maior. Enquanto caminhavam juntos, Hiromu ouviu chamar em seu nome, mas antes uma garota tinha dito a outra para não olhar tanto para ele. Hiromu comentou que não entendia por que algumas pessoas não gostavam de sorvete, e a outra pessoa admitiu que talvez ele tivesse razão. Então Hiromu lembrou que no outro dia Alice tinha falado de sorvete, e a interação fica difícil de conduzir. Ela respondeu com calma que Alice parecia uma boa pessoa e que, além disso, tinha sido muito gentil com Hiromu. Hiromu só conseguiu assentir, mas por dentro continuava preso à dúvida. O silêncio entre os dois ficou desconfortável, e a garota percebeu imediatamente que algo em Hiromu não estava bem. No fim, Hiromu confessou que não se sentia bem com tudo aquilo e disse que talvez pensar assim o tornasse alguém desagradável, embora ela tentasse aliviá-lo dizendo que provavelmente não era tudo isso. Hiromu admitiu que já não conseguia se lembrar daquilo, e essa resposta deixou o momento ainda mais incerto. Enquanto tentava se explicar, Hiromu disse que nem sequer lembrava o que tinha jantado na noite anterior e que sua memória daqueles anos estava quase apagada, embora não por completo. Alice Kitagawa respondeu com um sorriso que isso não lhe parecia estranho, porque no fim Hiromu era apenas um ser humano capaz de esquecer. Hiromu começou a responder, mas Alice o interrompeu imediatamente e pediu que ele não se preocupasse com isso. Alice garantiu com entusiasmo que havia uma solução simples para fazer Hiromu notá-la de novo, e depois confessou que na verdade já tinha preparado planos juntos para os próximos dias. Hiromu mal conseguiu perguntar o que ela queria dizer com isso, mas a confissão de Alice o deixou ainda mais desconcertado. Enquanto Hiromu ainda estava em choque, Alice sugeriu com naturalidade que talvez todas aquelas memórias simplesmente tivessem sido inventadas. Ao notar a surpresa de Hiromu,
Alice pediu desculpas por brincar, embora logo em seguida comentasse que ele parecia o tipo de pessoa que realmente faria algo assim. Hiromu só conseguiu repetir as palavras dela pelo choque, e a interação fica difícil de conduzir. Já ao lado do corrimão, Hiromu confessou que sentia curiosidade para saber quem era a verdadeira Alice Kitagawa, e essa dúvida deixou claro que sua desconfiança continuava crescendo. Hiromu admitiu que não tinha certeza do motivo de estarem naquele lugar, e ao olhar para a mulher à sua frente sentiu que na verdade não a conhecia. Enquanto a observava, Hiromu se perguntou se Alice Kitagawa realmente era uma pessoa malvada. Alice Kitagawa se apresentou com calma, mas quando Hiromu confessou que a vinha investigando e quis vê-la sem rodeios, acabou admitindo que nem sequer conhecia bem seu verdadeiro eu. Então Hiromu pediu diretamente o contato dela, decidido a se aproximar por conta própria da verdade. Alice ficou surpresa por um instante, mas logo aceitou sua proposta. Os dois ficaram frente a frente, selando um acordo silencioso que mudou completamente o tom entre eles. Em outro momento, uma garota visitou um túmulo e lembrou que aquele dia marcava o 33º aniversário daquela morte. Ao ver o nome Kitagawa na lápide, Alice compreendeu que o rumor sobre uma filha de um grande incorporador imobiliário realmente levava aquela família. Enquanto caminhavam juntos, Hiromu agradeceu Alice por acompanhá-lo, e a visita ao cemitério fez lembrar com força do dia em que tudo começou. Hiromu minimizou o agradecimento, mas uma velha dúvida voltou imediatamente quando tornou a se perguntar por que Alice estava ali. Alice olhou para o túmulo e reconheceu imediatamente que aquele lugar era o túmulo da família Kitagawa. Hiromu ficou em silêncio ao notar a reação de Alice e entendeu que ela também acabará de chegar a uma conclusão importante. Com a tensão aumentando, Hiromu a observou de frente e esperou uma explicação capaz de dissipar suas dúvidas. Ao ver o nome Kitagawa gravado, Hiromu sentiu que aquilo não podia ser uma simples coincidência. Então ele lembrou que, 2 dias antes, depois das aulas, Alice o tinha levado àquele lugar. Nessa lembrança, Hiromu pensou que tudo tinha começado quando estava no ensino fundamental junto de Alice Kitagawa. Também lembrou do rumor de que Alice era filha de um grande incorporador imobiliário e teve dificuldade em acreditar que alguém assim pudesse acabar daquela maneira. Mesmo assim, Hiromu não conseguia entender como algo assim podia ser possível, e sua confusão só fazia aumentar. Alice explicou que ela também tinha ouvido esses rumores, mas esclareceu que ninguém sabia se eram realmente verdadeiros, e essa dúvida deixou Hiromu ainda mais inquieto. Hiromu tentou organizar seus pensamentos, mas só conseguiu parar e admitir para si mesmo que ainda não entendia nada. Hiromu tirou um figo e explicou que era isso que ele tinha trazido, surpreendendo Alice com algo tão simples. Ao verificar o perfil de Mika no telefone, Hiromu acrescentou que figos também eram a fruta favorita dela, e isso deixou os dois visivelmente desconcertados. Frente a frente, os dois ficaram em silêncio enquanto essa coincidência fazia a tensão entre eles crescer. Então a lembrança levou Hiromu de volta a um parque, a origem de tudo que ele estava tentando entender. Nessa lembrança, uma menina chamou Alice Chan e marcou o início de uma conversa que Hiromu nunca conseguiu esquecer. A menina explicou que tinha estado muito doente, que não ia à escola e que nem sequer podia usar sapatos, deixando clara a fragilidade da sua situação. Alice, preocupada, perguntou se ela realmente estava bem, mas a menina respondeu com uma calma que não combinava com o que dizia. O momento toma um rumo desconfortável. Depois, com toda a naturalidade, a menina começou a falar da possibilidade de morrer, e Hiromu ficou preso à gravidade daquele momento. Por fim, ela pediu a Hiromu que prometesse levar flores ao seu túmulo e permanecer ao seu lado, selando uma promessa infantil impossível de esquecer. A situação fica constrangedora. Depois explicou que apenas Alice e Hiromu tinham sido gentis com ela, revelando a solidão que carregava. Depois, a menina afirmou que Hiromu era seu único amigo e também a pessoa mais importante para ela, tornando impossível ignorar seu apego. No meio daquela lembrança, Alice Chan apareceu diante dela enquanto Hiromu observava a cena em silêncio. O olhar da menina mudou de repente, como se algo dentro dela tivesse ficado marcado para sempre. Já no presente, a garota despertou na sala com o peso da lembrança ainda sobre ela. Atordoada, pensou que tinha pegado no sono e entendeu que tudo aquilo tinha sido apenas um sonho nascido do cansaço. Então uma garota desconhecida se aproximou dela no corredor, chamou-a friamente e exigiu sua atenção imediatamente. O corredor vazio reforçou a tensão, como se aquele confronto tivesse sido preparado longe de todos. A desconhecida tirou um dispositivo para ela e mandou que o verificasse.
e ela ficou gelada ao ouvir que ali estavam suas mensagens com Tsukino. A garota se lembrou de uma menina rezando diante de um túmulo marcado com o nome de Alice Kitagawa. A desconhecida mostrou uma foto da lápide e exigiu que ela dissesse de quem era aquele túmulo. Nanaka decidiu ouvir com seriedade enquanto a outra garota se preparava para revelar algo importante. A desconhecida esclareceu que tudo tinha começado quando estavam no ensino fundamental. Então surgiu a lembrança de uma jovem Alice Kitagawa, apresentada como a menina que descansava naquele túmulo. A garota explicou que Alice era fraca, doentia e não tinha amigos, e que só Hiromu tinha se aproximado dela com gentileza. Também deixou claro que Alice acabou se apegando profundamente a Hiromu. Ao ouvir isso, a expressão da desconhecida endureceu, como se aquela verdade ainda continuasse doendo. Depois revelou que Alice vivia obcecada com a morte e que um dia ficou gravemente doente até morrer. Por fim contou que, pouco antes do fim, Alice tinha pedido a Hiromu que pensasse nela como Alice Kitagawa em vez de vê-la apenas como uma irmã. A desconhecida rejeitou a ideia de que tudo terminasse ali e lançou a Nanaka uma pergunta cruel, se ela realmente podia tirá-lo dela. Depois admitiu, com um sorriso inquietante, que antes ela também tinha alimentado essa ideia. Nanaka ficou paralisada, incapaz de entender para onde a outra garota queria arrastá-la. A desconhecida continuou com uma calma perturbadora e confessou que até agora ainda pensava nisso. Então mostrou seu celular e apontou uma transferência de 900.000 ienes, obrigando Nanaka a olhar para ela com atenção. Depois revelou que aquele dinheiro tinha servido para comprar o túmulo, e o impacto deixou Nanaka em choque. Nanaka regalou os olhos de horror ao compreender que a história escondia algo muito mais sombrio do que havia imaginado. Com as mãos na cintura, a desconhecida deixou claro que Nanaka não entendia nada, e ela mal conseguiu perguntar o que queria dizer. Então a garota se apresentou como a responsável pela atuação, direção e roteiro, e com um sorriso gelado garantiu que usaria Nanaka para afastar Hiromu e encerrar esta história com as próprias mãos. Enquanto as duas caminhavam, a desconhecida disse que gostava daquela expressão de Nanaka e concluiu afirmando que foi por isso que a escolheu. A garota ordenou a Nanaka que não contasse isso a ninguém, e ela mal conseguiu responder com desconcerto. Depois a pressionou ainda mais e insinuou que ela não fingisse que tudo tinha sido um acidente. Ao vê-la se afastar, Nanaka ficou abalada e só conseguiu reconhecer que aquela mulher era a mesma. Mais tarde, Nanaka encontrou Hiromu, mas o peso do que tinha acontecido a deixou incapaz de falar normalmente. Quando Hiromu percebeu que algo estava acontecendo e perguntou o que havia, Nanaka tentou responder, mas sua voz não saiu. Nanaka tentou começar a se explicar, enquanto Hiromu a observava com uma preocupação cada vez maior. Hiromu pediu que ela dissesse por que estava tão nervosa, e isso acabou empurrando-a a se decidir. Então Nanaka reuniu coragem e disse que precisava contar algo a ele. Lembrando do aviso da outra garota e sentindo que o que desejava de Hiromu podia ser visto como egoísmo, Nanaka admitiu para si mesma que não devia mais continuar escondendo isso. Com Hiromu esperando em silêncio, Nanaka finalmente se preparou para falar. Nanaka começou a falar, mas logo parou ao sentir que precisava olhá-lo de frente para poder dizer a verdade. Enquanto tremia por dentro, Nanaka se repreendeu por continuar agindo assim e entendeu que precisava acabar com isso de uma vez. Então se lembrou de que era exatamente isso que tinha decidido fazer e tentou se manter firme. Com a tensão apertando seu peito, Nanaka pensou que talvez Hiromu chegasse a odiá-la ao ouvir o que ela ia dizer. Mesmo assim, ela se corrigiu imediatamente, obrigou-se a erguer o olhar e decidiu confessar tudo sem continuar fugindo. Nanaka admitiu para si mesma que já não podia continuar mentindo para si, e reconheceu que o que sentia por Hiromu ia muito além de uma simples admiração. Reunindo coragem, Nanaka finalmente chamou Hiromu para detê-lo. Quando ele se virou e perguntou o que estava acontecendo, Nanaka pediu que ele a ouvisse seriamente. Nanaka confessou que, desde a primeira vez em que ele a salvou, aquela sensação dentro dela não tinha parado de crescer. Enquanto apertava a mão por nervosismo, Nanaka admitiu que esse sentimento ainda pesava em seu coração e que já não podia escondê-lo. Nanaka continuou com sua confissão e reconheceu que, por isso mesmo, já não conseguia parar de pensar em Hiromu. Hiromu ficou paralisado e só conseguiu repetir o nome de Tachibana enquanto tentava assimilar o que acabará de ouvir. Com uma calma inesperada, Hiromu pediu que ela continuasse. Nanaka, completamente nervosa, reconheceu que o que estava dizendo podia soar estranho. Mesmo assim, confessou que sua vida cotidiana tinha começado a girar em torno de Hiromu, e isso a assustava. Nanaka explicou que, mesmo quando tentava afastá-lo da mente, sempre acabava pensando nele.
Depois admitiu que tinha querido falar com ele muitas vezes, mas nunca encontrava coragem para realmente fazer isso. Hiromu ouviu em silêncio, e Nanaka confessou que por isso sentia que já não podia continuar fugindo do que sentia. Enquanto Hiromu pensava que não queria vê-la chorar, lembrou-se de que Alice lhe tinha dito que a distância entre os dois era de apenas 15 centímetros. Então Hiromu parou e, com um leve sorriso, decidiu que não tinha motivo algum para duvidar de Alice. Hiromu e Nanaka ficaram frente a frente no meio do corredor, presos em um silêncio tenso depois da confissão. Nanaka, vermelha de nervosismo, baixou o olhar enquanto tentava suportar o peso do que acabará de dizer. Reunindo toda a sua coragem, Nanaka ergueu o rosto e se obrigou a encarar a resposta de Hiromu. Com uma expressão trêmula, mas sincera, Nanaka admitiu que na verdade se sentia feliz. Com lágrimas nos olhos e completamente transbordando de emoção, Nanaka deixou claro que essa felicidade era real e que já não podia mais contê-la. Hiromu a abraçou de repente, and they singrows a vardo if no easy escape. Dominado pela emoção, Hiromu se agarrou a Nanaka e, quase como uma súplica, pediu que ela o perdoasse. Alice observou a cena em choque, incapaz de acreditar no que tinha diante de si. Enquanto Hiromu e Nanaka continuavam abraçados, Endide situatiu um shifts into territor no One Prepared for. O impacto destruiu a compostura de Alice, e seu rosto revelou que aquela cena a havia ferido mais do que podia suportar. Alice continuava devastada pelo que viu, enquanto Hiromu e Nanaka permaneciam à distância sem notar de imediato o quanto a haviam machucado. Alice tentou se recompor e pensou que não podia desmoronar ali, embora sentisse que por dentro algo estava se quebrando. Um colega de óculos interveio de repente e chamou Hiromu para propor que todos saíssem dali e fossem almoçar. Uma garota de cabelo claro entrou na conversa logo em seguida e quis aproveitar a ocasião para comer a sós com Hiromu. Nanaka reagiu na mesma hora e propôs que fossem todos juntos, deixando claro que não pretendia se afastar dele tão facilmente. Alice também entrou na disputa e pediu para almoçar com Hiromu, transformando o momento em uma competição aberta. Com Hiromu preso entre as três, a batalha silenciosa para ficar ao lado dele começou, enquanto cada uma tomava posição diante dele. Ao vê-las reunidas, Hiromu pensou, nervoso, que ficar com as três ao mesmo tempo também podia ser suportável, embora a pressão não parasse de aumentar. As três se encararam fixamente, e o clima ficou tão tenso que ficou claro que nenhuma pensava em recuar. De repente, o garoto de óculos lançou uma garrafa em direção a Hiromu e quebrou a tensão, enquanto Alice continuava séria e afastada do caos. A garota de cabelo claro propôs comprar juntos uma caixa de chá, mas assim que viu o chá favorito de Hiromu, se apressou em pegá-lo antes de qualquer um. Alice ficou paralisada ao ver aquela reação e pensou com amargura que aquela atitude se parecia demais com a dela. Quando a garota tropeçou no próprio impulso, Alice não entendeu por que ela continuava agindo assim, e sua confusão só aumentou ao vê-la tão alterada. Hiromu ficou sentado com as três ao seu redor, preso em um almoço que já havia se transformado em uma competição silenciosa. Nanaka Tachibana se colocou atrás da garota de cabelo claro com uma pressão intimidadora, deixando claro que não pretendia ceder espaço a ninguém. Vendo o clima cada vez mais pesado, Hiromu só pôde tentar seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. A garota de cabelo claro declarou sem rodeios que preferia comer a sós com Hiromu, e depois tentou amenizar dizendo que também adoraria comer com todos. Hiromu ficou desconcertado com aquela mudança tão repentina e não soube como reagir. Nanaka Tachibana interveio imediatamente e deixou claro que ela também queria ficar a sós com Hiromu. A garota de cabelo claro protestou contra a intervenção de Nanaka Tachibana, enquanto outra colega observou a cena e apontou com tensão que Nanaka também queria ficar a sós com ele. Alice lançou uma pergunta seca sobre mentiras, e o clima ficou ainda mais desconfortável. Alice afirmou com uma calma inquietante que não estava mentindo sobre seu passado, enquanto Hiromu e as outras eram obrigados a escutá-la. Nanaka Tachibana observou Alice friamente e pensou que aquele sorriso tranquilo só tornava mais difícil descobrir o que ela realmente escondia. Hiromu se lembrou de repente de algo importante, e aquela reação deixou claro que uma verdade pesada estava prestes a vir à tona. A tensão explodiu ao redor da mesa, e todos sentiram que um conflito muito maior do que esperavam estava começando. Alice se agarrou a Hiromu, minimizou o mal-estar da outra garota e tentou justificar que seu choro vinha do medo de perdê-lo. Nanaka Tachibana perdeu a paciência, mandou que ela parasse e deixou claro, com fúria, que Alice estava se tornando insuportável.
Hiromu ficou totalmente sobrecarregado pela briga e mal conseguiu admitir para si mesmo que tudo já era demais. Alice insistiu que a outra garota estava exagerando, mas uma colega respondeu que, se não fosse por ela, ninguém estaria chorando. Mesmo assim, Alice sorriu e sustentou que a verdadeira responsável por uma cena dessa jamais faria algo tão desagradável. Hiromu reagiu agitado e chamou a atenção de Nanaka Tachibana em meio ao clima ainda tenso. Uma das garotas tentou cortar o desconforto propondo que almoçassem, e Alice se mostrou tranquila enquanto chamava Hiromu para se aproximar. Quando abriram os almoços, a variedade de comida desviou por um momento a atenção que dominava o grupo. Uma colega ficou encantada com a beleza do almoço, e Hiromu também se surpreendeu ao vê-lo tão elaborado. Alice sorriu com superioridade e zombou com doçura, insinuando que alguém como Fuyu dificilmente apreciaria algo tão refinado. Depois, Alice pressionou Hiromu para que provasse a comida, enquanto todos continuavam observando-o em silêncio. Hiromu obedeceu, mas por causa da tensão do momento admitiu para si mesmo que nem conseguia sentir o gosto. Mesmo assim, Hiromu afirmou que estava delicioso, e outra garota respondeu aliviada ao ouvir que pelo menos a comida havia dado certo. Então uma garota tirou comida para compartilhar com Hiromu, lembrou com entusiasmo de uma antiga loja de croquetes perto do santuário e garantiu que sua família havia colocado muito orgulho em prepará-los. Hiromu reconheceu na hora que amava aqueles croquetes de presunto, mas a garota revelou com um sorriso inquietante que há pouco tempo tinham mudado de fornecedor e que o sabor já não era o mesmo. A garota de cabelo escuro e a outra colega ficaram em silêncio, processando a forma estranha como ela havia descrito a mudança na comida. Hiromu, ainda desconfortável, admitiu que entendia o comentário e que, mesmo assim, continuava achando aquilo delicioso. Alice aproveitou a reação de Hiromu para insinuar calmamente que Fuyu nunca havia levado um almoço tão bonito quanto aquele a uma loja. Depois, Alice concluiu com orgulho, afirmando que havia preparado para Hiromu sua comida favorita, macarrão com ovo comprado em loja. Hiromu reagiu com entusiasmo ao ver a comida, enquanto a outra garota observava em silêncio e Alice zombava com superioridade, chamando aquilo de um gosto vulgar demais. Animado pelo clima, Hiromu decidiu começar a comer imediatamente e tentou manter o ânimo apesar de toda a pressão ao seu redor. Alice sorriu com emoção contida e confessou que o almoço não era especialmente bonito nem tinha gosto de comida de restaurante, mas deixou claro que isso não era o mais importante. Então ela se lembrou de que, quando ainda podia permanecer perto de Hiromu, caminhava ao lado dele se agarrando àqueles momentos. Nessa lembrança, ela explicou que Hiromu não tinha aparecido de repente em sua vida nem ido embora sem mais nem menos, mas simplesmente tinha chegado para ficar. Com um sorriso sincero, Alice concluiu que era exatamente isso que fazia de Hiromu alguém tão especial para ela. Hiromu provou a comida com um grande sorriso e deixou claro, sem hesitar, que realmente tinha adorado. As duas garotas o observaram com olhares tensos, medindo em silêncio o que aquela reação poderia desencadear. De longe, outros estudantes notaram a cena e ficaram surpresos com toda a atenção que Hiromu estava recebendo. Um comentou que Hiromu tinha ficado popular demais, e o outro admitiu que a sorte dele com as garotas já parecia absurda. A multidão ao redor do almoço deixou claro que Hiromu tinha se tornado o centro absoluto de todos os olhares. Hiromu agradeceu pela comida com desajeito, e a garota à sua frente ficou desconcertada ao sentir que ele já seguia em frente por conta própria. Enquanto uma das garotas aceitava a situação com calma, o garoto loiro protestou porque Hiromu quase tinha começado sem esperar por eles. Então uma das garotas sugeriu com aparente leveza que todos fossem juntos para casa depois das aulas, e o convite alterou na hora a tensão do grupo. O sinal da escola tocou, marcando o fim das aulas e aproximando o momento de colocar aquela proposta à prova. Ao sair, Hiromu acabou caminhando no meio de todo o grupo, cercado por várias garotas e sob uma pressão social cada vez mais evidente. Hiromu ficou preso entre várias garotas, e a pressão do grupo cresceu tanto que até o ar pareceu ameaçador. Hiromu admitiu com entusiasmo que voltar para casa com todas era muito divertido, sem perceber o quanto isso deixava os outros desconcertados. Embora Hiromu estivesse feliz, também deixou claro que aquilo ainda não bastava para ele, e um dos presentes concluiu que ele estava ficando meio biruta. Enquanto avançavam juntos, a garota de cabelo comprido retomou a conversa com naturalidade, como se finalmente fosse dizer algo muito mais sério. Ela lembrou Hiromu de que não tinha recebido resposta desde então e, com uma proximidade incômoda, insinuou que ainda estava esperando por ela.
A garota insistiu em ouvir a resposta de Hiromu naquele mesmo momento, enquanto a loira o observava fixamente e a tensão subia de repente. Hiromu, completamente nervoso, se desculpou e tentou explicar que não tinha dito aquilo sério, mas sua desculpa só piorou tudo. Ao vê-lo encurralado, a garota loira tentou intervir, mas mal conseguiu mencionar Hiromu antes de ficar paralisada pelo que estava por vir. Então a garota de cabelo preto declarou sem rodeios que Hiromu iria se casar com ela, como se estivesse apenas exigindo a confirmação final. Hiromu tentou corrigi-la imediatamente, mas a garota ao seu lado olhou com uma mistura de surpresa e alarme ao entender a gravidade do mal-entendido. Enquanto caminhavam juntos, uma das garotas questionou com incredulidade que todo aquele conflito dependesse de uma promessa feita no primário. Ela duvidou que uma promessa infantil ainda tivesse valor, especialmente se naquela época nenhum deles entendia realmente o amor. A garota de cabelo preto reagiu imediatamente, surpresa e irritada com aquela ideia. A objeção a abalou tanto que ela mal conseguiu repeti-la, como se tivesse acabado de ouvir algo imperdoável. Então outra garota levantou a possibilidade de que talvez Alice simplesmente estivesse se lembrando errado, e essa possibilidade deixou Hiromu e a garota de cabelo preto completamente tensos. Ao notar o peso de suas palavras, Endide Situation becomes avvar. A garota de cabelo preto esclareceu que não estava chamando Alice de mentirosa, mas deixou claro que ainda questionava a versão dela. O grupo ficou parado no meio do caminho, preso em um silêncio pesado enquanto todos processavam aquela nova dúvida. Então o garoto de óculos interveio e revelou que servia em segredo a família Onjo desde que era pequeno. Ele até correu para se desculpar com Hiromu e explicou que tinha sido treinado para suportar qualquer castigo ou ataque por ordem daquela família, por mais cruel que fosse. O garoto de óculos confessou que não podia mais continuar escondendo isso e admitiu que esteve envolvido no sequestro de Hiromu. Hiromu ficou paralisado ao ouvir aquilo, enquanto alguém ao seu lado se agarrou a ele com nervosismo e ele mal conseguiu reagir. Então surgiu uma lembrança importante, de quando Hiromu recebeu uma mensagem urgente de alguém pedindo ajuda. A cena mudou para uma rua tranquila, como se Hiromu estivesse reconstruindo o lugar onde tudo tinha começado. Nessa lembrança, algumas garotas convidaram Mika para ir ao karaokê com elas depois das aulas. Mika recusou o convite imediatamente e explicou que não podia porque tinha algo importante para fazer. As amigas dela notaram a distância e reclamaram que ela quase não convivia com elas, insinuando que talvez até estivesse escondendo algo. Enquanto se afastava sozinha, Mika lembrou que recentemente tinha descoberto algo que a impactou por completo. Essa descoberta a fez entender que sempre tinha se visto como alguém sem valor, como se sua vida só existisse para outra pessoa. Mas agora tudo o que ela queria era ver aquela pessoa, movida por uma emoção que já não podia mais continuar ignorando. Mika sorriu com calma e pediu a outra garota que também sorrisse. As duas garotas só conseguiram reagir com uma risada breve e desconfortável. Mika desejou que um dia elas também tivessem a mesma sorte e se despediu com naturalidade. Bem quando ia se afastando, o som de uma notificação a fez parar de repente. Ao verificar o celular, Mika viu uma mensagem urgente de Hiromu pedindo sua ajuda. Aquele chamado repentino a deixou impactada e a fez olhar de novo imediatamente. Então a lembrança se deslocou para uma rua tranquila, como o ponto exato onde tudo tinha começado. Diante dela, Nanaka respondeu com calma, como se já tivesse entendido algo importante. Nanaka foi direto ao ponto e perguntou se ela realmente gostava de Hiromu. Ao ouvir aquilo, a outra garota entendeu a situação na mesma hora e aceitou o que Nanaka estava insinuando. Nanaka deixou claro que não acreditava nela e afirmou que a outra garota não estava dizendo a verdade. O garoto de óculos sentiu o estresse embrulhar seu estômago ao ver como a tensão continuava aumentando. O choque o abalou por completo, e ele ficou paralisado, sem saber como reagir. Então ele viu uma garota sozinha do outro lado e toda a sua atenção se fixou nela. Alice também o reconheceu no mesmo instante e ficou completamente surpresa. Sem pensar mais, Alice saiu correndo em direção a ele enquanto ele ficava esperando por ela no meio do caminho. Quando ela esteve prestes a tropeçar, ele se lançou para segurá-la e pediu com urgência que tomasse cuidado. Ao ficarem tão perto, Endide Interaction becomes difficult to navigate. Ele a segurou para que recuperasse o equilíbrio, e a proximidade inesperada deixou o clima estranhamente tenso. Ao ver aquela cena, as três garotas ficaram em choque e só conseguiram olhar de olhos arregalados. O momento toma um rumo desconfortável. O impacto as deixou suando de nervoso enquanto admitiam para si mesmas que os dois se destacavam demais juntos.
Hiromu e Alice continuaram se encarando a uma distância muito pequena, como se naquele instante já não existisse mais ninguém. Ao vê-los assim, as outras três entenderam que naquele momento só estavam atrapalhando. A imagem de Hiromu segurando Alice se tornou tão intensa que nenhuma conseguiu desviar o olhar. A proximidade entre os dois pareceu tão natural e carregada de tensão que o clima ficou ainda mais difícil. As três ficaram completamente desnorteadas com a cena e mal conseguiram cobrir o rosto de choque. Então uma das garotas propôs que, só por aquele dia, deixassem de se enfrentar. Com uma expressão séria, ela pediu uma trégua para não estragar ainda mais o momento. A garota de cabelo preto e a garota de cabelo claro aceitaram a proposta, embora ambas ainda estivessem visivelmente tensas. As três decidiram que, pelo menos por hoje, manteriam essa trégua. Enquanto se afastavam juntas, reafirmaram que seria apenas uma pausa por aquele dia. Cada uma continuou andando com calma, mas uma delas pensou que, ao chegar em casa, seria especialmente gentil com alguém. Ao vê-las indo embora daquele jeito, Hiromu e a garota ao seu lado ficaram confusos com a mudança repentina. A garota de cabelo curto reagiu com entusiasmo, enquanto Hiromu não conseguia esconder sua confusão. Então surgiu a grande dúvida sobre por que Hiromu era tão popular. Uma delas concluiu que Hiromu era gentil, atencioso e, no geral, um bom garoto, e por isso entendia o motivo. Ainda assim, admitiram que reunir tantas garotas extraordinárias ao redor dele continuava sendo algo fora do comum. Ao olhar para as três juntas, reconheceram que a capacidade de Hiromu de atrair tantas garotas notáveis para um só lugar era difícil de explicar. No fim, todos concordaram que a situação de Hiromu já beirava o anormal. Apresentaram Naito Hiromu como um garoto extraordinário que atraía problemas e emoções intensas ao seu redor. Soya declarou sem rodeios que amava Hiromu, deixando todos impactados desde o primeiro instante. Enquanto avançavam pelo corredor, Soya se mostrou totalmente calmo, mas seu acompanhante de óculos ficou em alerta. Soya explicou que sempre foi próximo de Hiromu e lembrou que sua amizade vinha desde o ensino fundamental. O garoto de óculos admitiu que não entendia bem o clima, embora tenha notado que Soya parecia mais preocupado com Hiromu do que consigo mesmo. Soya reconheceu que naquela época se sentia como um estranho, mas deixou claro que Hiromu foi o único que se aproximou dele. Depois ele repetiu que amava Hiromu, desta vez com uma naturalidade que deixou a situação ainda mais constrangedora. O garoto de óculos tentou pará-lo e disse que ele estava falando demais. Ao ver que Soya continuava daquele jeito, o garoto de óculos o advertiu de que uma das garotas poderia vê-lo como rival se ele não se calasse. Esse aviso fez o garoto de óculos entrar em pânico e chamar Soya desesperadamente. A garota de cabelo curto perguntou ao colega de óculos se ele já tinha ido à casa de Naito Hiromu. Ele negou ter estado lá, e ela mal reagiu enquanto processava essa resposta. O colega de óculos entendeu a situação um pouco melhor, enquanto ela continuou pensativa em silêncio. Então ela quis saber se a outra garota conhecia a localização da casa de Naito Hiromu. A garota sentada respondeu que sim, mas esclareceu imediatamente que não era exatamente assim. Depois explicou que sabia onde Hiromu morava e como sua família era composta, mas admitiu que ainda havia algo difícil de explicar. Com uma expressão séria, confessou que sentia que havia algo que não se encaixava em toda aquela história. A garota de cabelo curto ordenou que ela fosse verificar, e a outra aceitou sem hesitar. Antes de ir embora, a garota sentada tentou acrescentar algo mais e chamou a atenção da outra com um aviso. Naquele instante, a garota de cabelo curto notou um brilho estranho ao redor da outra e compreendeu que algo anormal acabará de ser ativado. A garota notou que o brilho ao redor da outra tinha uma beleza inquietante, e isso terminou de confirmar que a anomalia era real. A outra garota reagiu com uma calma estranha e até sorriu um pouco, como se aceitasse sem medo que acabará de despertar. Pouco depois, Hiromu saiu da escola e pegou o caminho de volta. A garota de cabelo comprido lembrou que tudo aquilo era por ordem de Sua Alteza e reafirmou sua decisão. Então resolveu seguir Hiromu depois das aulas para investigá-lo de perto. Hiromu, sem notar que estava sendo vigiado, pensou primeiro em descobrir por conta própria o que pudesse. Enquanto isso, o grupo concluiu que aquela era sua melhor oportunidade para descobrir o verdadeiro objetivo de Hiromu, porque Sananko podia afastar aqueles que sempre o cercavam. A garota de cabelo comprido se animou ao ver essa possibilidade e decidiu não desperdiçar a oportunidade que Sananko havia aberto para ela. Escondida a certa distância, cravou o olhar em Hiromu e se perguntou o que ele faria naquele dia. Mas antes de se aproximar mais, a situação entra em um terreno para o qual ninguém estava preparado.
A observadora e Naitô Hiromu ficaram em choque ao mesmo tempo ao descobrir a presença inesperada daquela garota. A recém-chegada sorriu com total naturalidade ao lado de Hiromu, e a confusão dele só fez crescer diante de tanta intimidade. Hiromu perguntou imediatamente quem ela era, incapaz de entender por que aquela garota estava tão perto dele. Lá de trás, a observadora se alarmou e pensou que outra rival acabava de entrar em cena. Enquanto viu Hiromu cercado outra vez, lembrou que ele tinha uma habilidade estranha para atrair tantos conflitos ao seu redor. Ao vê-los se afastando juntos, a observadora assumiu com frustração que outro interesse havia surgido ao redor dele. A garota de Maria Chiquinha se mostrou fascinada e deixou claro que desta vez pretendia se tornar alguém importante para Hiromu. Embora ainda estivesse tensa, a observadora decidiu seguir até o fim pelo bem de Sua Alteza. Sem perceber que estava sendo seguido, Hiromu entrou com a garota no Sora Café para conversar a sós. Já sentados frente a frente, a garota começou a conversa com energia enquanto Hiromu a observava com cautela e confusão. A garota de Maria Chiquinhas continuou se comportando com total naturalidade e permitiu que Hiromu a tratasse com uma intimidade que a fazia parecer próxima demais. Embora estivesse envergonhado, Naitô Hiromu aceitou o momento e provou a comida enquanto tentava não perder a calma. Ao ver aquela cena, a observadora arregalou os olhos de repente e sentiu que tudo começava a sair do controle. De seu esconderijo, Onjou Ryoko entrou em pânico e avisou a si mesma que aquilo era terrível para Sua Alteza. Mas, ao olhar melhor, Ryoko notou que tudo parecia estranhamente normal, como se entre eles não houvesse o menor desconforto. Mesmo assim, imaginar Hiromu tão relaxado com aquela garota abalou ainda mais. Então compreendeu com horror que Hiromu estava passando tempo com ela com uma naturalidade que para ela beirava o impossível. Enquanto isso, a garota de Maria Chiquinha sorriu tranquilamente, satisfeita por ter criado um clima confortável a sós com ele. Com essa atitude aberta e confiante, deixou claro que sabia perfeitamente como ganhar espaço ao lado de Hiromu. Incapaz de aceitar o que via, Ryoko voltou a invocar Sua Alteza em pleno desespero. Naquele instante, a verdadeira disputa por Hiromu finalmente havia começado. A garota de Maria Chiquinhas manteve um sorriso inocente, como se tivesse o controle absoluto da situação. Enquanto Hiromu comia com tensão evidente, Ryoko entendeu de repente que aquilo já era uma crise. Longe do café, o terraço ficou em silêncio, como se aguardasse uma reação impossível de conter. Ao saber do que estava acontecendo, a garota de cabelo claro ficou paralisada com um choque. Incapaz de aceitar aquilo, murmurou para si mesma que isso não podia estar acontecendo. Então compreendeu a pior parte e assumiu com horror que Hiromu estava com outra garota. Tomada pela angústia, agarrou-se à grade e soltou um grito desesperado. Com os olhos trêmulos, Ryoko mal conseguiu invocar em silêncio Sua Alteza. Outra garota a viu desabar e apontou, alarmada, que Sua Alteza estava completamente abalada. Onjou Ryoko ficou consumida pela fúria ao entender que haviam levado Sua Alteza a um sofrimento tão grande. Com um olhar gelado, Onjou Ryoko jurou que jamais perdoaria a responsável por fazer Sua Alteza sofrer. Ao vê-la naquele estado, outra garota correu até ela e a chamou com preocupação, como se temesse uma reação extrema. A recém-chegada se ofereceu imediatamente para cuidar do problema sozinha. Depois jurou por sua vida que derrotaria qualquer um que tivesse feito Sua Alteza sofrer, mesmo que tivesse sido sem intenção. A outra garota parou ao observá-la melhor e repetiu, confusa, o título de Sua Alteza, como se tentasse entender tudo. Então Onjou Ryoko sorriu com uma calma inquietante e garantiu que a única coisa que queria era voltar a ver Sua Alteza sorrir. Depois de dizer isso, a outra garota se despediu logo em seguida e saiu correndo para agir. Já sozinha, a garota de cabelo curto ficou imóvel olhando para frente, como se ainda processasse o que acabará de ver. No fim, um leve sorriso surgiu em seu rosto, deixando transparecer que ela havia entendido algo importante. A garota de cabelo curto sorriu calmamente, como se enfim tivesse compreendido por completo o que estava acontecendo. A cena mudou para o prédio da escola, preparando outro encontro. Uma garota de cabelo preto se lembrou da pista sobre Maria Chiquinhas Pretas e tentou confirmar se era aquela pessoa que procuravam. A loira aceitou imediatamente e explicou que queria saber absolutamente tudo sobre ela, enquanto a outra entendia que estavam falando de Tampopo-chan. A garota de cabelo preto perguntou se ela realmente a conhecia, e a loira respondeu com hesitação, como se não soubesse o quanto deveria contar. Quando ouviu que Nanaka-chan não tinha lhe dito nada sobre essa pessoa, a loira reagiu com total surpresa.
A garota de cabelo preto soltou o que estavam usando a loira outra vez e a comparou a um cachorro fiel demais, então a loira tentou fazê-la calar a boca enquanto ficava cada vez mais ferida. Ao notar que o comentário realmente a machucou, a garota de cabelo preto arrematou dizendo que, se ela não conseguia suportar isso, então jamais conseguiria seguir em frente. Então a loira explodiu e gritou que ela não sabia nada sobre sua vida nem sobre o laço que compartilhava com aquela pessoa. Logo depois, a loira desmoronou, admitiu que tinha sido uma idiota por não pedir ajuda antes e saiu correndo, deixando a outra em silêncio. A garota de cabelo comprido avançou pelo corredor lançando uma acusação fria, deixando claro que considerava desprezível a atitude obsessiva daquela outra pessoa. Do lado de fora da escola, a cena passou para a rua, marcando o início de uma perseguição silenciosa. A garota loira espiou de uma esquina e observou com tensão, tomando cuidado para que ninguém notasse sua presença. Ao ver Hiromu, a loira decidiu que havia chegado o momento de agir por conta própria e resolver aquilo seguindo-o em segredo. Então ela o localizou imediatamente e se convenceu de que só precisava seguir Hiromu sem perdê-lo de vista. Mas antes de avançar, uma garota de Maria Chiquinhas Pretas apareceu colada nela e a surpreendeu por completo. A proximidade repentina deixou a loira paralisada, enquanto a outra se ajeitava ao lado dela com absoluta naturalidade. As duas se esconderam junto ao muro, embora a garota de Maria Chiquinhas Pretas parecesse confortável demais com toda a situação. Com um sorriso tranquilo, a garota de Maria Chiquinhas Pretas esclareceu que aquilo valia 3 pontos, como se transformasse o momento em um jogo. A loira não aguentou o susto, tropeçou de repente e caiu no chão diante dela, totalmente desnorteada. A garota de Maria Chiquinhas Pretas anunciou com absoluta calma que eram 3 pontos, e a loira reagiu com total incredulidade. Depois explicou, como se fosse uma avaliação séria, que estava falando de uma pontuação de desvio no comportamento humano. A loira ficou gelada e só conseguiu encará-la, completamente desnorteada por aquela lógica absurda. Recuperando-se do choque, a loira exigiu saber o que havia de errado com ela e a repreendeu por estar rondando as pessoas. Sem perder o sorriso, a garota de Maria Chiquinhas Pretas a chamou de problemática. Depois acrescentou que seu desempenho acadêmico na escola também era ruim, acumulando insultos com uma tranquilidade desesperadora. Naquele momento, uma voz firme interveio e interrompeu a humilhação de imediato ao dizer que já era suficiente. A garota de Maria Chiquinhas Pretas retomou sua análise estranha e concluiu que, considerando tudo isso, 3 pontos bastavam para esse desvio humano. Ao ouvi-la, a loira explodiu de raiva, chamou-a pelo nome, Nanaka, e a insultou sem se conter. Nanaka apenas sorriu e respondeu com um frio 60, deixando claro que acabará de aumentar a pontuação por causa daquela reação. A garota loira ficou rígida e desconcertada, como se tivesse deixado de entender o que estava acontecendo. Nanaka a chamou de Ryoko-chan com uma calma quase brincalhona, como se ainda a estivesse avaliando. Depois mostrou um frio 55, deixando claro que sua pontuação estranha tinha voltado a subir. Alice apareceu em cena com um olhar tenso, como se tivesse acabado de notar que agora ela também estava sendo observada. Nanaka sorriu com total serenidade, claramente desfrutando do controle da situação. Diante das duas, manteve a distância como uma juíza estranha que preparava seu próximo veredito. Seu sorriso se afiou um pouco, insinuando que ela já tinha chegado a uma nova conclusão. Então anunciou um 70 com entusiasmo, elevando outra vez a nota sem a menor dúvida. Alice estremeceu na mesma hora e olhou para ela em choque, incapaz de processar aquela mudança repentina. Nanaka explicou que aquele 70 se devia ao longo cabelo preto, uma presença digna de um ídolo, uma personalidade intensa e uma inquietante ausência de medo. Nanaka Tachibana anunciou com total segurança que a pessoa mais adequada para Hiromu era ninguém menos que Alice Kitagawa-chan. A garota loira mal conseguiu soltar um som abafado, completamente abalada pelo que acabará de ouvir. A perplexidade da loira durou um segundo, até que ela explodiu e exigiu uma explicação diante de Nanaka Tachibana. Bem naquele momento, uma garota pequena apareceu chamando por Tampopo Neishan e também reconheceu Hiromu, deixando todos em pausa. A loira repetiu Neishan em sua mente, e a cena fica constrangedora sem uma saída fácil. A recém-chegada se aproximou com alegria e disse que fazia muitíssimo tempo desde a última vez que viu sua Nei-san. Ao ouvir essas palavras, a interação se torna difícil de conduzir. Nanaka Tachibana entendeu na mesma hora que a recém-chegada estava com Mika e a identificou como Mika-chan, ligando a situação imediatamente. Com um sorriso despreocupado, Nanaka Tachibana agradeceu a Mika por ter pego seu telefone quando ele caiu antes.
O clima mudou por completo quando Nanaka e Mika se cumprimentaram com familiaridade, confirmando que entre elas já existia uma proximidade inesperada. Nanaka Tachibana se aproximou sem hesitar e deixou claro que apoiava completamente Alice Chan, apagando qualquer dúvida com uma pressão silenciosa. Alice respondeu que já sabia, mas manteve o olhar tenso, como se aquela confirmação tornasse tudo ainda mais pesado. Depois, Alice esfriou e perguntou por que aquilo deveria importar para ela, tentando fingir indiferença diante do que acabará de ouvir. A alguns passos dali, a loira ficou totalmente desconcertada e olhou a cena como se tivesse acabado de descobrir algo impossível. Alice chamou Hiromu com urgência, ainda abalada, e sua surpresa já não podia mais se esconder. Sem rodeios, Alice soltou que jamais soube que Hiromu tivesse uma irmã, deixando no ar uma revelação ainda mais estranha. Hiromu mal respondeu com calma, como se realmente não entendesse por que ela estava tão impactada. Então Hiromu completou dizendo que na verdade tinha outras 3 irmãs, e a revelação terminou de paralisar Alice. O ambiente ficou suspenso por um instante, com o caminho em silêncio enquanto todos tentavam assimilar aquela confissão. No meio daquele silêncio, a garota pequena se dirigiu a Alice com respeito e a chamou de Sua Alteza, provocando outra pausa carregada de desconcerto. Alice a confrontou na mesma hora e deixou claro que já suspeitava de algo, mas exigiu saber por que ela tinha feito tudo aquilo. A outra garota respondeu que antes Hiromu tinha sido gentil demais com ela, e assim revelou que tudo nascia daquela lembrança. Depois ela se virou com uma calma estranha, como se para ela aquela confissão não tivesse nada de grave. Com um sorriso leve, a garota admitiu que só tinha querido pregar uma pequena peça nela, tirando o peso do caos que havia provocado. Alice ficou congelada, incapaz de aceitar que tudo tivesse sido tratado com tanta leveza. Então Alice tentou se recompor e a observou com um sorriso tenso, como se quisesse entrar na brincadeira sem baixar a guarda. Enquanto caminhavam juntas, a outra garota propôs continuar brincando com ela, e aquele tom despreocupado tornou a tensão ainda mais estranha. Alice mudou de assunto e questionou por que a irmã de Hiromu falava como uma figura autoritária, enquanto a pequena continuava avançando com total serenidade. A menina explicou com naturalidade que a outra garota se achava uma eremita, deixando claro que aquela forma de agir já era conhecida entre elas. Alice explodiu ao ouvir isso e implorou por uma garota normal para Hiromu, convencida de que a situação só ia de mal a pior.